gente quer fazer? São 10 para as 7. Para não ficar tarde, a gente faz uma sessão até as 8 e a gente fecha, ou vocês querem fazer 2 sessões ainda? O que vocês preferem? Não sei, talvez 1h30 direto. 1h30 direto? É. Então vamos ver como a gente se desenvolve. Se vocês sentirem que está começando a ficar muito cansativo, a gente para. Lá na São Francisco Xavier, antes de eu ir para a Europa por 5 semanas, a gente tinha uma sanga mais sólida lá em São Francisco Xavier. Toda quarta-feira a gente ia satsang num estúdio de yoga. E aí eu fiquei longe 5 semanas, voltei, estava todo mundo ocupado ainda com o período do turismo lá no inverno. Passaram 2 semanas, aí o grupo, que era um grupo de 12, 15, foi murchando, no final nós éramos um grupo de 4, 5, 6, e eu botei o apelido deles de os últimos dos moicanos. Então nós somos agora os últimos dos moicanos. Eu tenho mania desse sou. Vocês sabem o que significa sou, né? Então, como a gente aprende Vedanta? Eu aprendi inglês. Eu aprendi meu português errado também, né? Eu vou começando a criar essas palavras que não existem na língua portuguesa. Neologismo está em alta. Neologismo está em alta. Neologia está em alta. Neologismo, o que você tem que... Formação de novas palavras hoje em dia está em alta. Eu acho que todo mundo conhece bem o conceito, a definição do que seja um objeto e um sujeito. Você já compreendeu isso? Você já tinha entrado em contato com o Vedanta, alguma coisa assim? Não, zero. Então, o Vedanta é um processo, uma metodologia ensina com o objetivo, com o intuito de separar o sujeito, que é a consciência que opera através do indivíduo, de todos os objetos que aparecem para ela. Então, ela diz que existem 2 fatores nessa existência, nessa realidade aparente. Um são os objetos e o outro é o sujeito. E, naturalmente, no início a gente pensa que o sujeito é o meu intelecto, minha mente, ou o observador sutil. Depois a gente compreende, com um pouco mais de investigação, a gente compreende que a mente, o intelecto e o ego também são objetos aparecendo, porque nós nos referimos a eles como testemunhos deles. A gente diz, a minha mente ontem estava assim, assada, o meu intelecto não conseguia compreender nada. O meu ego estava fora de controle ontem, ele pensava que fosse o dono do mundo. Então, a gente tem uma capacidade de testemunhar o nosso corpo sutil, e por isso mesmo o corpo sutil é considerado também um objeto. Então, separar o sujeito de todos os objetos que aparecem, os objetos densos, físicos, do mundo físico, e os objetos sutis do mundo mental, emocional nosso, né? O ego, o intelecto, e os objetos ainda mais sutis, como algumas daquelas forças e energias do nosso subconsciente. Tudo isso aparece para um único sujeito, que na verdade é o único sujeito existente, que é a consciência que opera a todos nós. Então, o sujeito e tudo o resto são objetos. O Vedanta diz, a única realidade, a única coisa real e permanente é a consciência, é o sujeito, e o resto é só aparentemente real, porque são modificações em constante fluxo de mudança. Então, mesmo modo que diz assim, eu sou real, mas depois de 5 anos, todas as células que compõem meu corpo foram substituídas. Então, o que compõe aquilo que eu chamo eu, meu corpo físico? Meu corpo físico é real, mas hoje existe, amanhã foi totalmente modificado. Sem dizer que hoje ele é jovem, pequenininho, fofinho, sem nenhuma ruga, e no final, somos todos nós cheios de rugas e curvados, etc, etc. Então, é separar a essência, aquilo que nós somos, de todos os objetos que aparecem para a nossa essência, que é a consciência universal,
E esses objetos, muitos deles, nós nos confundimos, nos misturamos, nos identificamos como se eles fossem a nós mesmos, né? A gente se identifica a um certo estágio com o corpo físico, depois nós nos identificamos com a nossa construção mental e emocional, a gente pensa que a gente é as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos conceitos, os nossos pensamentos, e no nível mais avançado a gente começa a se identificar com as experiências místicas, espirituais, objetos sutis, tais como silêncio, amor, samadhi, paz profunda, amor incondicional, e experiências de unidade ou de não dualidade, etc, etc. Tudo que aparece para a gente, tudo que é experienciável, percebível, pode ser a experiência espiritual mais sublime, mais maravilhosa, mais gostosa possível, é mithya, é parte daquilo que aparentemente é real, porque ele aparece e desaparece, ele é impermanente. A única coisa real, por definição do Vedanta, é aquilo que é eternamente permanente, nunca modificado, o único fator constante. Mas o Vedanta diz, tudo isso aqui é aparentemente real, mas o Vedanta, contrário a muitas outras escolas de espiritualidade, ele não descarta isso como não existente. Dizer assim, isso tudo não existe, isso é Maya, é uma ilusão. Você simplesmente bypassa tudo isso. Como se diz bypassa? Pula. Faz um atalho. Passa por fora. Você evita tudo isso porque a única realidade é Satya e você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. O Vedanta não diz isso porque ele diz que essa realidade é uma realidade aparente, ela não é real, porque ela é simplesmente uma manifestação, uma projeção, criada pela projeção humana, criada por Ishvara e pela projeção humana. E ela existe e não existe, ela aparece e desaparece, ela se modifica constantemente. Mas isso não significa que ela não seja experienciável. A dualidade, ela é uma realidade experienciável. E todo mundo que vive nesse mundo dualista, experienciando a dualidade, é identificado como o indivíduo, né, que é o observador de todos esses objetos de experiência, o indivíduo se sente limitado, em dificuldade, em insuficiência, inadequação, e quer coisas para ele, busca essa felicidade através do contato com objetos de experiência. Então, é inútil dizer que isso aqui não existe. Não é real, mas existe e é experienciável. É por isso que a única saída do Maya não é negar ele, mas é compreender a natureza do Maya, entendeu? E a natureza do indivíduo, e compreender a essência, a natureza absoluta do indivíduo, que é independente e livre do Maya. Então, é impossível, mas o indivíduo, quando ele está identificado aqui, ele está no Maya. Então, você tem que remover a ignorância dele, você remove a ignorância com o knowledge. Mas, essencialmente, o Vedanta é uma ciência que utiliza diversos ensinamentos e diversas metodologias, mas a mais fundamental é separar aquilo que nós somos de todos esses objetos com os quais nós nos identificamos. Separar. Discriminar, se chama discriminação. Uma dúvida, como que o Vedanta lida com relação com o outro? Você quer sentar aqui? Estou brincando. Como que ele lida com relação com o outro, né? Ah. Você falou muito da individualidade, da gente se achar em si mesmo. Ah. Mas em relação à convivência e à vivência com o outro ser humano? Não, o Vedanta não aborda esse aspecto. Isso aí é um aspecto da psicologia, psicologia de grupo, psicologia pessoal, de você trabalhar o seu corpo sutil de modo que ele seja mais funcional, ele seja mais em harmonia com os outros. Cada um tem suas vontades, desejos, opiniões e preferências. Duas pessoas juntas é uma receita sempre para desacordo, né? Porque mas eu digo em relação a comunidades, assim, não só em relacionamento. Porque eu acho que quando a gente entende que a gente é um só, sim. o relacionamento com o outro já facilita quando você Sim. enxerga que o outro é você também. Exatamente. O relacionamento nosso, o Jiva, com o mundo, e o mundo inclui o outro, né? O outro indivíduo, o outro ser humano,
É um relacionamento difícil porque ele quer as coisas, pessoas e as situações de vida como meio para completar ele mesmo. Aí é conflitante, porque você entra num relacionamento com outro, ou com seu vizinho, ou com a nação do lado, você quer coisas para você, para te proteger e completar, e a outra parte também quer. Aí fica aquele puxa para lá, puxa para cá, aquele jogo de poder, manipulação. E o Vedanta não entra nas dinâmicas de todo esse relacionamento, entendeu? Ela simplesmente ela prova para o indivíduo quem ele é. A única solução é essa, descobrir quem você é. Então, se a gente estiver interessado num trabalho mais a nível psicológico, o trabalho psicológico é um trabalho que requer muito esforço e trabalho, e análise, contemplação e meditação, de modo que você possa tornar o seu jiva, o seu indivíduo, mais funcional em relação ao mundo e os outros, entendeu? É mais fácil de interagir com o mundo. É uma pessoa mentalmente, emocionalmente mais sadia, mais equilibrada, mais ecológica, etc., com o mundo. Então, o trabalho de psicologia ajuda nisso, mas os resultados são sempre limitantes. Requer muito trabalho, a complexidade é muito grande a nível psicológico, mas os resultados são sempre limitantes. Mas é um trabalho que pode ser feito inicialmente. Eu fiz muito desse trabalho porque tinha muita agitação, muita confusão no meu caso, e eu precisei de fazer um pouco de terapia, as mais diversas, para dar a primeira acalmada, até mesmo antes de eu conseguir ser capaz de meditar. Vedanta não entra em nada disso. Tem muitos grupos espirituais modernos que misturam um pouco de conceitos espirituais com psicologia. Aí eles fazem um coquetel e vendem aquilo como... A maioria, né? A maioria. Totalmente. Tem outros que misturam alguns conceitos da verdade com anatomia e física quantista, fazem um coquetel e vende um produto que vende muito também, porque as pessoas pensam, se eu compreender a ciência física, né, a ciência da anatomia e da física quantista, de repente eu posso obter a iluminação através da compreensão da matéria, a compreensão de como funciona o cérebro, isso e aquilo. Mas o Vedanta, ele não abrange nada disso. Ele quer simplesmente revelar a identidade para o indivíduo, mas ele tem uma ciência que é englobada no Vedanta, que se chama Karma Yoga, que é a psicologia mais profunda, mas não é a psicologia do indivíduo segundo a programação pessoal dele. É a psicologia do jiva em relação ao meio ambiente e às leis que governam esse universo aparente. Então, essa psicologia é uma psicologia generalizada para todos os jivas. Um jiva é um jiva. Todos os jivas têm 3 corpos, o causal, sutil e o físico, e funcionam do mesmo modo. A gente quer o que a gente quer e a gente não quer o que a gente não quer. Quando eu obtenho o que eu quero, eu fico feliz e satisfeito por um período curto de tempo. Quando eu não obtenho o que eu quero, ou eu fico frustrado, raivoso ou deprimido. Então, essa é a psicologia básica de todo jiva. Então, como resolver o nosso problema? Você não precisa de investigar que o seu trauma vem do relacionamento com a sua mãe, ou com o papai, ou com o governo, ou com o parceiro, ou com o seu empregador, né? Como outras pessoas dizem, né? Porque o meu chefe, meus problemas. Meu problema é minha mulher. Então, você não precisa de entrar em análise desses relacionamentos mais superficiais entre você e o outro, você e o mundo. Você simplesmente compreende as leis que governam esse universo aparente e você compreende, né, o que é o seu corpo causal, o relacionamento dele com você, o corpo sutil, e o relacionamento com o campo dharma, né, o modo que tudo isso funciona, né, esse sistema que nós temos falado de novo, aí você compreende, eu não tenho controle sobre os meus resultados, o resultado das minhas ações. As minhas ações eu tenho controle, mas é muito relativo, é muito pequeno, no causal. Né? Quase tudo que a gente pensa que a gente... Meu livre-arbítrio está condicionado pelo causal. Então, que livre-arbítrio que é esse? Então, quando você conhece o mecanismo com todas as leis... Daí dá a resposta para ela.
porque ela está perguntando Eu do não outro, posso, né? porque eu vou ficar com torcicolo, eu tenho que ficar assim. Não, porque ela está perguntando do outro. Na hora que você compreende você, você vai compreender o outro. Por que ele age daquele jeito? Porque você age de forma que nem é seu, você não está no controle. Se você não está Quanto no menos controle, o muito menos o outro. Daí você acaba não tendo mais atrito, porque você vê que o outro não tem culpa. de Sim, agir exatamente. Esse também é um outro ponto muito importante. Quando você descobre quando você é, você não sente mais nenhuma culpa de nada de errado ou inadequado que você fez no passado. Agora, reencontrando a minha família, eu vejo um pouco dessas coisas. Ah, porque você abandonou a família por 35 anos, viveu a sua vida, isso aqui. Eles não compreendem que eu fui simplesmente operado para ser um vagabundo espiritual, ou um sannyasi, entendeu? De viver pelo mundo atrás da espiritualidade. Eles não compreendem, eles acham que eles fizeram uma absurdidade. Joguei minha carreira de engenheiro pela janela e virei um hippie espiritual. Para eles é um absurdo e agora eu estou voltando, etc. Como se eu tivesse feito um erro. Então, Pior ainda, isso então, não só busca, ele ensina também. mas então, todos nós somos operados pelo nosso corpo causal, como a Ruth está dizendo. No final das contas, todos os atores são absolutamente inocentes. Se a gente quiser botar a culpa em alguém, é Exuara, que até mesmo o cara que chegou aqui com um programa, né, com a vasana de criminoso, de ladrão ou de assassino, entendeu? Ele não pediu para nascer assim, é tudo parte desse mecanismo aparente que precisa de todas as formas de expressão, inclusive os ladrões e os assassinos. Então ele já nasce no meio ambiente, já vem com aquelas vasanas do indivíduo anterior, porque uma coisa é compreender que nesse ciclo de reencarnação, de vida, morte e reencarnação, vida, morte e reencarnação, quando nós deixamos o corpo físico, aquilo que sobrevive da gente, nós falamos um pouco disso ontem, né, ou hoje, é o nosso corpo causal. Esse corpo causal é a tendência, ou todas as sementes de desejos que precisam de um corpo físico sutil para se expressar. Então, essa força, esse corpo mental, emocional, né, em forma de semente, como o nosso corpo causal, ele retorna. Quando ele retorna, a única o único resquício do cara adiante são as vassanas. As vassanas sobreviveram. Entendeu? Mas o que constitui o indivíduo? As suas vassanas, mais um corpo físico novo e um corpo sutil novo que vai ser altamente modelado pelas vassanas, mas também pelo contato com o novo meio ambiente. Entendeu? Então, esse indivíduo novo, ele é um indivíduo que chega, porra, que sacanagem, acordei na minha idade agora, no meio de uma favelona aqui na Rocinha, no Rio de Janeiro, as balas para lá e para cá, só tem crime, violência, morte. Às vezes a cegonha também põe no lugar errado, né? Então, ele tem responsabilidade porque as vassanas as vassanas da alma anterior do cara, que nada mais é do que era ele. É ele, mas não é ele. Porque o que constitui o indivíduo é um novo corpo físico com um novo corpo sutil que é reprogramado segundo esse novo meio ambiente. Né? Então, tem uma história muito curiosa na Índia, tem um período, falando da natureza das pessoas, as pessoas já nascem uma natureza, né, que vem do subconsciente, que vem das vasanas, que vem das tendências. Né? Você vê duas pessoas, às vezes gêmeos, nascidos do mesmo óvulo, ovo? Univitilíneos. Óvulo. Do mesmo óvulo, e eles vão crescer debaixo do mesmo telhado, na mesma cidadezinha, da mesma família, titia, vovó, escola, e quando você vê, um tem um temperamento assim, o outro tem um temperamento assado, completamente diferentes. Por quê? Eles vieram com vasanas já diferentes, com tendências diferentes. Né? Então, eu estava querendo dar uma ilustração mais precisa disso. Que o cara, quando a gente
chega aqui, né? A gente chega aqui, as mesmas vacinas que sobreviveram, mas é um indivíduo novo porque ele vai ser o produto do meio ambiente. Então, o que nos define a nossa vida passada, ou as nossas vacinas, ou o nosso corpo causal, as nossas tendências, ou numa linguagem mais física, moderna, seria a nossa genética, né? A nossa linha genética. Tem pessoas que gostam dessa linguagem mais científica. A nossa linha genética, a nossa tendência genética. Então, é a nossa vidas passadas genéticas e o programa novo, que é fruto da interação constante com o nosso novo meio ambiente. A gente vai contatando o meio ambiente, aí uma pessoa vai refletindo para você uma ideia de que você é, outra também. Uma diz assim, seu nariz é chato. Não, seu nariz é bonito. Isso, eu gosto de você, eu não gosto de você. Então, toda a interação com o meio ambiente vai constituindo aquilo que a gente chama o nosso ego. Ideias, noções, conceitos daquilo que nós sejamos, né? A primeira coisa que dizem é, você é o indivíduo, você é o corpo, você é a mente, e dele tem alguma coisa errada com você. Porque quando a gente nasce, a gente começa a querer fazer a coisa, a única coisa que a gente ouve mais constantemente é não, 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 né? Um não para lá, um não para cá. Tinha uma historinha que eu ia contar antes, que agora eu esqueci. Mas não importa, de repente volta. Deixa eu perguntar, aí essas vassas, né? O nome da pronúncia, vassa, ela pode interferir, por exemplo, na genética do indivíduo, criando, por exemplo, uma deficiência física, se ele necessita fazer essa experiência com karma? Você veja bem, a genética é parte da física. A física é mais densa do que o corpo causal. A origem de tudo isso, se você vem nessa vida com o corpo defeituado, né, se diz? Defeituoso, por acaso, você diz assim, é genética. Mas a genética é um produto do seu corpo causal, entendeu? Então, a origem e a causa, qualquer coisa, entendeu? É tudo aqui. A semente de uma árvore, ela contém a inteligência de todo o destino daquela árvore, entendeu? De como ela vai se desenvolver, o quanto forte, robusto, ou mais frágil, etc. Tudo, é na sementinha. Do mesmo modo, o corpo causal é a semente do nosso desenvolvimento. Onde é que a gente estava? Os benefícios do Vedanta. Aquilo nós já acabamos. Você estava falando da parte discriminativa, né? Que o Vedanta fundamentalmente, o instrumento mais importante é esse, mas aí a terapia do Vedanta se chama Karma Yoga. Karma Yoga é um estudo do ponto de vista psicológico, porque é uma questão de identidade, de definir o que é um jiva, o que é um indivíduo e o relacionamento dele com o meio ambiente, com o seu subconsciente, entendeu? E as forças, as leis kármicas, as leis físicas, as leis psicológicas que governam todo esse universo aparente. Então, você estudando tudo aquilo, você compreende tudo isso, aí você relaxa, você sabe, é Ishvara que vai trazer os resultados, entendeu? A vida é um jogo de soma zero, você começa a desenvolver paz, tranquilidade e uma atitude de gratidão. Todas essas palavras bonitas do mundo espiritual moderno, fluir com o rio, ou aceitar as coisas, ou viver no aqui, no agora, tudo isso nada mais é do que é possível somente através de uma compreensão profunda do funcionamento de tudo isso e o que é um jiva, entendeu? E o relacionamento dele com o seu mundo. Se você compreender, aí você relaxa, você simplesmente vai fluir com a vida, como se diz na gíria. Mas se você não compreender, você vai ficar dizendo, eu tenho que fluir com a vida, eu tenho que fluir com a vida, mas eu quero o que eu quero, mas eu quero o que eu quero. Não, vira uma violência, uma imposição. A gente não integra nada disso, a menos que seja profundamente compreendido. A compreensão é tudo, em qualquer campo. Não, compreensão é tudo. Sem a compreensão, quantas pessoas no universo recebem
esse dogma de fé de dizer você tem que se comportar, esses são os comandamentos, não tenha inveja, não faça isso, não traia os seus esposos, isso e aquilo, e ninguém se controla. Por quê? Porque é uma dogma, são comandamentos forçados a você, que você diz assim, mas pô, veio de fora, não foi integrado através da sua compreensão. Você não compreendeu que é no seu melhor interesse seguir todos aqueles códigos de comportamento. Você pensa, isso aqui é uma imposição, você até projeta como se fosse uma figura de autoridade, o papai e a mamãe, ou a religião, ou isso e aquilo, que está impondo isso em você. Você fala, não, por trás da cortina eu faço tudo aquilo porque eu sei que eles também estão fazendo. Né? Então não funciona, a compreensão é tudo. Né? Então, a Vedanta, só para dar um pouco mais de continuidade nesses outros conceitos, a Vedanta é um processo gradual de contemplação através da exposição das nossas mentes aos ensinamentos da verdade. Esse é um ensinamento lindo, completo, extensivo, e ela vai sendo contemplada, vai sendo ouvida, contemplada e assimilada. Então, o estudo do Vedanta é um estudo baseado em 3 estágios. O primeiro é expor a sua mente aos ensinamentos do Vedanta. Chama escutar, listening, shravana em sânscrito, ele vai escutar. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente precisa saber que para ouvir alguma coisa, se você tiver a mente aberta, você vai, de repente, ouvir alguma coisa, né? Vai captar algumas coisas mais. Mas se você for para um lugar para ouvindo com os seus conceitos e ideias já muito rígidos e definidos, dizendo, não, se coincidir com o meu programa, com a minha caixa de ideias e conceitos, se coincidir eu aceito, e aquilo que não for de acordo com o meu programa, eu deixo de fora. Se a gente vai com essa atitude, o nosso shravana, o nosso listening, o nosso ouvir, o nosso expor as nossas mentes às escrituras, ele nada mais é do que um reciclagem da nossa ignorância. É um escutar. Hã? Daí fica um escutar. Um escutar, Não é um ouvir. ouvir. Então a gente escuta aquilo, simplesmente refutando tudo que não seja de acordo com as nossas próprias ideias. Então isso não é o Shravana que o Vedanta se refere. O Vedanta diz, você quando suspende todas as suas ideias, os seus conceitos e opiniões, não é que você tem que suspender eternamente, por um período curto de tempo. Tenha em consideração que tudo que os seus conceitos, né, que nós defendemos as nossas ideias, os nossos conceitos, né, às vezes com tanta veemência, se diz? Sim. Veemência, né? Veemência. Nós pensamos que nós somos aquelas ideias, a gente não se lembra que há 10 anos atrás a gente pensava o contrário daquela ideia, né? Então a gente defende por causa dessa identificação. O Vedanta diz, se todos esses conceitos, noções e ideias não te produziram ainda a famosa felicidade infinita, ilimitada e permanente, por que você está tão agarrado à sua ignorância, ao seu sofrimento, à sua miséria, né? Então, por que não dar uma oportunidade às Escrituras e ouve com uma mente o mais aberta possível? Mas não é que você tem que simplesmente esvaziar a sua mente e ser reprogramada pelo Vedanta. O Vedanta diz, não, simplesmente por um período de tempo suspenda as suas ideias e ouça com fé nas Escrituras. Então, a famosa palavra fé, dogma de fé, né, do cristianismo, que é uma fé cega, porque os conceitos, muitos dos conceitos do cristianismo são tão absurdos que você tem que ser cego para aceitá-los completamente, né? Então eu disse, não, você ouve com a mente aberta e com fé nas Escrituras, pendendo o resultado da sua própria investigação. Você, por um período de tempo, você suspende e fica pendente durante um resultado. Se o Vedanta fizer sentido para você, entendeu? Se você começar a sentir as luzes like pain, isso faz sentido, isso é incrível, aí você vai ouvindo mais. Então o primeiro estágio é ouvir, mas antes de ouvir a gente tem que suspender as nossas crenças, que são todas elas limitantes,
as ideias que nós temos de nós mesmos, tem que suspender todos aqueles conceitos e dar chance às escrituras, ouvir com fé, uma fé pendendo o resultado da minha própria investigação, o resultado dessa análise lógica baseada na minha própria experiência de vida. O que isso quer dizer com pendendo? Eu não estou entendendo. Vocês entendem? Pending? Não, tendendo é tendência, né? Pendência. Não, tendendo. Pendendo para Ah, não. Então, eu tenho falado isso da quando eu cheguei no Brasil ou antes, porque É um termo em inglês esse? é um termo inglês. Deixa eu explicar o que é. Qual que ela sabe mesmo? Faz um... Pending. To pend. Por exemplo, assim, eu vou estudar Vedanta, eu vou esvaziar minha mente, vou ouvir, mas colocando em pendência, suspenso. em suspenso, até que eu conclua Esse julgamento. o resultado dessa investigação. Não existe uma palavra para pending? Sim, pendendo de julgamento. Hã? Dependendo, é como se fosse. Pendendo? Dependendo de julgamento. Eu acho que fica pendendo, mas em né? português acho que não. Dependendo, parece que você está sendo tendencioso a algo. Aquilo não é Eu entendo tendendo? mais do jeito que ele fala. Pende de julgamento. Não, mas Pende é de Suspenso mesmo. Você começa suspenso. Suspenso. Então você suspende as suas ideias e deixa ela em suspenso, Suspenso. Suspenso. e deixa em suspensão, eu misturo o italiano todo tempo. Você deixa ela em suspensão até que você conclua e Com tenha, tempo, né? que você conclua até que você obtenha o resultado dessa investigação. Então não é uma fé cega, não é uma fé para sempre, é durante o período dessa investigação. Hã? Stand-by. Stand-by. Stand-by em inglês também. Stand-by, Yeah. legal. Todo mundo conhece stand-by no Brasil, né? Então, esse é o primeiro estágio do Vedanta, é ouvir com a mente aberta e por um período de tempo até que o resultado da nossa investigação comece a fazer sentido para a gente provar o valor do Vedanta ou não. Porque o Vedanta não é para todos, é para pouquíssimos, como a gente já sabe. O segundo estágio é aquele de você contemplar. Né? Inicialmente, como tudo na vida, a gente vai ouvindo, aí a gente começa a enxergar, a perceber o valor, né, nessas escrituras, aí a gente começa a contemplar. Quando você vê durante o seu dia, você já está contemplando alguns daqueles conceitos, você começa a ver eles operando na sua vida, você começa a compreender melhor quem você é como jiva, etc, etc. Então você começa a contemplar os ensinamentos, você começa a contemplar todos aqueles conceitos, toda a análise do Vedanta, a lógica do Vedanta, você começa a aplicar aquilo na sua vida através de uma contemplação que permanece mais ou menos como um background. Você está vivendo a sua vida, mas você está contemplando, entendeu? Os ensinamentos. Então você vai ouvir, você vai contemplar e elas vão ocorrendo simultaneamente e você vai também simultaneamente assimilando. São aquelas luzinhas que vão se acendendo, uau, agora eu compreendi esse aspecto. Né? Todas as leis, como tudo isso opera, como o jiva opera, o relacionamento dele com o meio ambiente, estamos falando de karma yoga, né, a princípio. Então tudo isso vão acendendo aquelas luzes, você vai, uau. Aquilo ali é assimilação de conhecimentos, a gente vai assimilando o conhecimento da verdade. Mas incrível, que nem o Daniel lá em Sorocaba, no segundo dia ele começou, as luzinhas começaram a acender, ele falou, uau, incrível, mas é verdade, faz um sentido incrível, é isso. Então aquilo ali você começa a assimilar. Então ouvir, contemplar e assimilar vão acontecendo lá, bang, almost like, quase que simultaneamente. Esse contemplar, então, seria você tentar trazer uma prática para aquilo, né? Tentar aplicar no seu dia a dia, e numa situação prática, e acontece, ocorre naturalmente. Se você quiser contemplar, do ponto de vista do Vedanta, não existe melhor modo de contemplar o Vedanta que não seja do modo que nós estamos fazendo, entendeu? Contemplando juntos. E o Vedanta ele tem uma característica. Quem que falava isso hoje? Foi a Nils que ela falou. Eu falei assim, como é que está o Vedanta? Tá
está conseguindo digerir esse Vedanta? Ela falou assim, não, eu preciso estudar, pegar um livro e estudar. Eu não falei nada, eu ia falar durante o satsang. E essa seria a oportunidade de dizer alguma coisa. O Vedanta é dito que ele precisa ser ensinado. A gente sozinho, tentar estudar, expor a nossa mente às escrituras. Completamente diferente. Né? Você tem seus conceitos. Ler, contemplar e assimilar, a gente vai fazer isso segundo os nossos programas. A gente vai interpretar segundo os nossos programas. A gente vai querer ver do modo que a gente quer ver, compreender do modo que a gente compreender. Por isso que diz, as escrituras precisam ser ensinadas. Então, como a gente contempla? O melhor modo é através de satsangs, com uma pessoa que tenha uma certa familiaridade com as escrituras e uma pessoa que saiba quem ela é. Né? Mas ouvir vídeos, depois que você expôs a sua mente às escrituras, ler os textos e continuar essa contemplação, ajuda. Aí você, o James, ele trabalha com milhares de estudantes, entendeu? Através da internet. Aí a pessoa vai contemplando, vê os satsangs escritos do James, vê os vídeos, e aí quando você vê, escreve para ele, esclarece as suas dúvidas, etc. Eu digo isso a todo mundo, que eu estou sempre à disposição para quem quer que queira esclarecer dúvidas. Né? Mas para você ter dúvidas, primeiro você tem que contemplar Vedanta, você tem que fazer daquilo a sua vida e continuamente se contemplando. Aí você começa a encontrar dúvidas aqui e ali. Então, os áudios, os vídeos, os livros de Vedanta, e o contato com um professor de Vedanta são os modos mais eficazes de praticar o Vedanta. A prática do Vedanta é a aplicação desse conhecimento, ou em outras palavras, expor a sua mente a esses conhecimentos de novo e de novo, porque a nossa ignorância é profundamente enraizada. Ela é inteligente, como se diz, complexa. Ela é muito inteligente, muito esperta e complexa. Então a gente precisa expor a nossa ignorância a esses conhecimentos de novo e de novo. Aí aquelas luzinhas de assimilação, esse conceito agora eu compreendi, isso eu compreendi, agora eu compreendi. Aí você vai diminuindo. Você sabe, você está falando isso, eu reconheço que essa maneira é uma maneira muito perfeita mesmo. Dá a sensação que parece, lá em Sorocaba, muita gente teve essa sensação, que a gente já ficou numa classe assim, estudando dessa maneira, aquelas pessoas... Né? Parecia que estamos já se reencontrando, né, Maria? Parece uma maneira bem oriental mesmo, né, do entendimento. Porque hoje você falando, por exemplo, quando eu estava estudando sozinho, realmente eu me apeguei a algumas coisas que agora eu reconheço que são futilidades, por exemplo, como se fossem artimanhas da mente, tentando, né, enfim, te distrair de alguma certa... Você vai interpretar as escrituras segundo o seu programa, segundo a sua própria projeção, seu próprio programa e condicionamento. Tanto que a mente, a analogia da mente no paraíso é a serpente. Né? A serpente, a hora que é praticamente a mente. Ela é só rasteira, terrível, ao mesmo tempo bom, né? Porque é com ela que a gente tira outro espinho. Ok. O Vedanta ele vai, desse modo, cancelando a nossa ignorância e vai revelando a nossa natureza não dualística como a consciência. Esse é um processo gradual, você vai se sentindo sempre mais leve, sempre mais claro, respondendo de modo muito mais equilibrado aos estímulos da vida. Isso significa que você está amadurecendo, a sua mente está se tornando mais pura, mais clara, mais perceptiva, mais satívica. Né? Aí aquela mente vai desenvolvendo mais essas qualidades contemplativas e a contemplação vai acontecendo sempre mais intensamente, mais intensamente. Aí é uma receita que não tem erro, né? Então, nós todos sempre ouvimos falar de grupos espirituais os mais diversos, de que essa é uma realidade não dualística, né? Quem que já ouviu falar de, ele é um non-dual teacher, esse é um non-dual teacher? Quem que nunca ouviu falar de Advaita? Advaita significa, Advaita, não, divisão.
Não divisão significa, não existe em partes, é uma unidade. Unidade significa não dualidade. Unidade é melhor do que não dualidade. Então, unidade, não dualidade, não divisão ou Advaita são conceitos que todo mundo ouve falar, mas que poucas pessoas compreendem o que significam. E a maioria dos ensinantes espirituais, dos professores espirituais, eles ensinam dualidade dizendo que é Advaita, entendeu? Mas o que é quando a gente diz que nós não somos separados, que essa é uma realidade não dualista, né? Isso significa dizer simplesmente que não existe nenhuma separação entre nós e o mundo dos objetos. Então, todos esses objetos de experiência que ocorrem para a gente, os objetos físicos e os objetos sutis, que incluem a minha mente, as minhas emoções, aquela cadeira, você aparece para mim como um objeto. Aí você diz, não, você nega, aparece para mim como um objeto. Então, tudo que aparece para a gente é um objeto. E quando nós dizemos que essa é uma realidade não dualista, a implicação desse conhecimento é que não existe separação entre nós e os objetos que ocorrem para a gente. Todos os objetos ocorrem dentro de nós mesmos. Então, esse é um conceito contraintuitivo, e o mais difícil, eu evito de tocar no início, nesse aspecto, né, dos ensinamentos, mas é a base de todo o ensinamento. Vedanta diz, essa é uma realidade não dualística, tudo que existe é o ser universal aparecendo como dualidade. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente tem que encarar e tentar quebrar aquele código e compreender isso de modo direto, entendeu? Que não existe separação ou divisão entre nós e os objetos. Então, o que acontece, então, quando a gente experimenta um objeto, né, que ele parece ser fora da gente? Né? Será que ele está fora da gente mesmo? Essa coisinha de carta, né? A gente vê assim, onde é que está isso? Ele está na mão do Nagarjuna, né? Mas será que ele está na mão do Nagarjuna? Né? Ou ele está aparecendo na mente de cada um? Né? Significa que a mente de cada um teve que vir aqui, ou eu tenho que comprar 8 disso e dar para cada mente de vocês, né? Cada um vai ter um? Não existe nenhuma distância ou separação disso, isso ocorre dentro da nossa mente. Tudo que a gente percebe e experiencia ocorre dentro de nós mesmos. Tem uma analogia interessante para isso que você está explicando, que para mim foi assim, essas luzes que você fala. Sim. Esse insight revelador, que é de como você vai deitar, vai dormir, começa a dormir e começa a sonhar, né? Dentro desse sonho tem todas as imagens, todos os objetos. Tem cachorro, tem gato, tem piscina, tem você, tem ele, mas tem uma pessoa só sonhando. Só tem uma consciência sonhando. Só estou eu sonhando, mas tem tudo lá dentro. Então essa analogia fez um insight em entender como que é tudo um só. Sim. Como é que eu só sou a consciência. Sim. Sim, uma boa analogia. E nessa linha do sonho, né, essa realidade aparente, ela é semelhante ao sonho, porque o sonho é uma projeção do corpo causal, né, das vasanas. Durante a noite, quando nós estamos em sono profundo, a gente não tem nenhuma experiência. Aí, de qualquer modo, as nossas vasanas, elas começam a vibrar. Aí, de repente, elas projetam a luz, que não é a luz do nosso Sol, eles projetam formas, eles projetam nomes, objetos, tudo isso é uma projeção. Não tem uma pessoa só sonhando. Existe uma pessoa só. E tudo isso existe, todo esse mundo de diversidade existe como uma projeção. Né? Mas essa projeção, ela aparece e, num segundo, ela desaparece completamente, e ela existe somente como potencial, que são as vasanas que vibraram e projetaram tudo isso. Então, onde é que existe tudo aquilo? Né? Aquilo existe simplesmente no corpo causal
e se projeta. Do mesmo modo, toda essa existência aparente de diversidade, de pluralidade, ela é projetada através da mente de Ishvara e da mente de cada um de nós, porque nós causamos uma segunda superimposição na criação de Ishvara. Esse universo ele foi projetado, bang, né? Os cientistas dizem que é um Big Bang que começou tudo isso. Bang, aí foi todo ele projetado. Vamos imaginar que o ser humano não existisse no início, existiam só outras criaturas, e não existia a consciência, o intelecto desenvolvido do ser humano para observar e testemunhar aquilo e extrair conhecimento inteligente daquilo. Isso é isso. Como é que ele extrai conhecimento? Através do desenvolvimento da mente, dando nomes para formas. Nomes e formas vão criando todo o código que nos permite de interpretar essa realidade aparente. Então, o modo que nós interpretamos tudo isso é a projeção de cada um de nós, né? Então, essa é uma realidade aparente. Então, é baseada em nomes e formas, names and forms que a gente vai sobrepondo a tudo isso. Mas, na verdade, o que existe, a princípio, é simplesmente, bang, uma projeção de Ishvara que não significa nada. Entendeu? A gente cria um mundo de interpretações e significados, que é um fenômeno mental, uma projeção mental, numa projeção de Ishvara, que é um universo único. Do mesmo modo que o oceano, ele aparece como infinidade de partes, porque nós começamos, através do nosso intelecto, a dar nomes a aspectos, a partes do oceano, de modo que agora o oceano é composto de milhares de partes, que nada mais são do que interpretações da mente humana. Mas, a princípio, é simplesmente bang. É um monte de água lá que não poderia nem se chamar de oceano, porque o oceano foi a primeira superimposição criada por nomes e formas, projeção da mente humana, numa coisa que nada mais é do que água. Aí a gente criou uma ideia de que é um oceano, depois a gente criou uma ideia que tem ondas no oceano, que tem isso, tem aquilo. Então, a unidade nada mais é do que, a princípio inicial, é uma projeção única de Ishvara. Então, depois a gente começa a decifrar e dar nomes a todas as partes e a gente cria mais e mais diversidade, mais e mais campos de conhecimento. Então, tudo isso é uma projeção da mente humana. Então, quando a gente vê qualquer objeto, né, como diz aqui, a gente pensa que o objeto está na mão do Nagá, mas o objeto está na mão do Nagá mesmo ou ele está no corpo do Nagá? Qual a diferença entre a mão do Nagá e o corpo do Nagá? Né? Você vê uma outra sobreposição? Não, ela está no corpo do Nagá. Não, não está no corpo, está na mão. Então, vai dizer, não está na mão do Nagá, está na sala da casa da Rutinha. Não, está em Joanópolis. Não, esse façoleto, como se diz? Esse lenço de papel, ele está no Brasil, né? Aí você vai, não, isso tudo aí é bobagem. Eu viajei fora do Brasil, eu sei que isso aqui está na América do Sul. Aí vem um astronauta e diz, vocês estão todos errados. Esse lencinho de papel está no planeta Terra. Eu vi ele lá no espaço. Tudo uma questão de ponto de vista. Ponto de vista, de superimposição, entendeu? Então, isso aqui não está no planeta Terra. Aí vem o outro cara e diz, não, isso aqui está na nossa Via Láctea, isso aqui está no nosso universo conhecido. Aí chega um cara espiritual ou espirituoso e diz assim, não, isso aqui não está no seu universo conhecido, isso aqui está no espaço, porque o cara sabe que o espaço é o primeiro elemento, ele diz, isso aqui está no espaço. Então é ainda mais sutil do que o universo conhecido. Então a gente pode dizer, e onde é que está o espaço? Está em tudo. Hã? Está em tudo. É. Mas o espaço é um conceito, ninguém nunca viu o espaço. O espaço existe na nossa mente, do mesmo modo que o universo existe na nossa mente. São tudo conceitos, do mesmo modo que isso aqui existe na nossa mente. A gente deu nome aos bois, a gente criou uma realidade virtual produzida através de nomes e formas. Tudo isso existe dentro da nossa mente. Filosoficamente poderia ser dito até que ele não existe se ele não tivesse sido observado, então, né?
viajando nessa ideia. Ele existe do mesmo modo, essa camisa aqui, a gente pode dizer, isso aqui é o quê? Isso aqui é um suéter. Aí esse assim é um suéter? Não, ele Lã. Hã? Lã? Ele é fio de lã. Fio de lã? O que é fio de lã? Ah, fio de lã não é fio de lã. É a lã pura, não, é a ovelha. Isso aqui é um aspecto da ovelha. Então você vai indo, né? Cada coisa a gente pode. Isso aqui, o que é isso aqui? Você que é esperto. Hã? Aliás, É um anel. Aí eu vou dizer, não é um anel, é ouro. Entendeu? Aí eu vou dizer, mas ele existe como ouro, mas ele existe como anel. São duas ordens de realidade. Então isso aqui existe como metal, existe como ouro e existe como anel. Não, eu digo, se ele não existisse, se a gente não estivesse observando ele agora. Naturalmente, ele nunca existiria se a gente não tivesse dado nome a formas. Entendeu? O que é um jarro de barro? O que é aquilo essencialmente? A natureza do jarro é o barro. O anel depende do ouro. O ouro não depende do anel. O ouro ele pode ser derretido e feito um brinco, alguma outra coisa, entendeu? Mas o brinco, o anel, o cordão, todos eles dependem do ouro. Então a essência de alguma coisa, a natureza de alguma coisa, é aquela coisa que não pode ser negada. Então, na realidade, todo esse universo, a essência de todo esse universo, é a consciência, que é a única coisa que não pode ser negada, aparecendo com uma infinidade de nomes e formas. Nomes e formas que são projeções da nossa mente. Então, quando a gente diz que essa é uma realidade dualística, é que a diversidade, quer dizer, a experiência, é uma projeção da mente humana. Esse façoleto de carta aparece na nossa mente porque ele aparece no universo. E o universo nada mais é do que um conceito que nós criamos. Isso aqui aparece no universo, aparece no espaço, aparece na nossa mente, entendeu? Aparece nessa sala, aparece no corpo do Nagá, na mão do Nagá, mas é tudo uma realidade aparente. Na verdade, a essência de tudo isso, exatamente como o ouro, o barro ou a água que a gente compõe, que a gente diz que é o oceano, ou que a gente diz que é a onda, né? Tudo isso são realidades aparentes. Fundamentalmente não existe nenhuma distância ou separação entre nós e os objetos, porque tudo isso acontece dentro da nossa mente. E quando a gente diz que all there is consciousness, tudo que existe é a consciência, a gente pode compreender isso, porque qual é a distância, a separação entre a minha mente, que projetou e criou todos esses conceitos, né? Qual é a distância ou a separação entre a minha mente e a minha consciência? A minha mente e a minha consciência. A mente, o equipamento aqui, com a capacidade de dar nome aos bois, né? Nomes e formas, e criar essa realidade, essa projeção virtual. Qual é a distância? A separação entre a minha mente e a minha consciência? Nenhuma. A minha consciência penetra e permeia a minha mente. Ela é a essência da minha mente. Então, elas coexistem, são duas ordens de realidades que existe uma dentro da outra. Não existe nenhuma diferença, nenhuma distância, nenhuma separação. Tudo acontece em consciência. Tudo isso é a consciência aparecendo como multiplicidade. Não existe separação entre o sujeito e o objeto. Todos os objetos aparecem como uma projeção virtual, entendeu? Como uma projeção, exatamente como uma tela de um cinema. Tudo criado através da nossa mente humana. Então, quando a gente fala de não dualidade, de unidade ou Advaita, significa isso, é que não existe nenhuma separação entre nós e os objetos que ocorrem. Na verdade, os objetos ocorrem todos na nossa mente, que significa dizer, eles ocorrem dentro da consciência, e nós somos a consciência. Aquilo que somos nós, eles ocorrem dentro de nós. Aparentemente é uma contradição, é contraintuitivo, porque
todo o tempo a gente faz todas as nossas transações com o mundo em dualidade. Mas quando você sabe quem você é, você compreende a natureza não dualística, você já não é mais enganado ao ponto de que você fica aflito, ansioso, porque você sabe que, entendeu? Tudo eu mesmo, entendeu? Isso tudo é o mesmo, isso aqui é tudo uma realidade aparente, ela é experienciável, etc., a dualidade permanece, mas ela não me engana mais. Entendeu? Do mesmo modo que a ondinha não é mais enganada de pensar que eu sou o oceano, e o oceano não se sente mais, eu sou o oceano. A ondinha e o oceano compreenderam que, na verdade, eles são água. A essência deles é água, não tem necessidade de dizer eu sou separado, eu sou independente, eu sou diferente. Tudo que existe é uma essência única, que é a consciência, no qual tudo vem projetado, tudo aparece e desaparece. Vamos ler aqui. O sujeito e o objeto, não são as palavras do James, está em inglês, eu vou traduzindo. O sujeito e os objetos, eles não são separados. É muito fácil compreender isso quando a gente segue uma lógica de investigação, uma análise das nossas percepções de como tudo isso acontece dentro da gente, mais ou menos o que a gente fez. Mas é muito difícil de aceitar isso, porque é contraditório a nossa experiência. Todo o tempo a gente experiencia que os objetos estão fora da gente. Né? Essa é a primeira sensação. Eu estou aqui, o objeto ali, e isso aqui é separado de mim mesmo. Né? Existe uma distância entre isso e eu não. Isso aqui é uma realidade que ocorre dentro de mim. Mas quando você faz uma análise mais profunda, você facilmente compreende isso. Acho que isso na superconsciência é essa manipulação que alguns mestres fazem de tirar uma coisa do ar, para observar. Isso eu não sei. Talvez. We do not think about the process of experience as we experience. We take the impression that the subject rejects it. A gente pensa que é uma realidade dualista e tudo está separado da gente. Então, a consciência, a mente, os órgãos de percepção e os objetos. Veja como tudo isso ocorre, né? Os órgãos de percepção, eles captam os objetos, né? Aí a mente está por trás dos órgãos de percepção. Se a mente não tiver ali alerta, os órgãos podem captar, mas a mente não vai assimilar, registrar. E a consciência, naturalmente, tem que estar por trás da mente, senão não existe cognition, né? Então, você tem toda a dinâmica disso, os órgãos de percepção contatando o mundo de experiência, né? Objetos captados pelos órgãos de percepção, a mente que integra e coordena aquilo numa experiência única, e a consciência sem a qual nada daquilo é possível. Então, órgãos de percepção. Onde é que está isso? A consciência, a mente, os órgãos de percepção e os objetos. Então, eles aparecem assim, mas na verdade, entendeu? Para quem está aparecendo isso? Está aparecendo para os meus órgãos de percepção? Os órgãos de percepção são instrumentos, eles não são conscientes, né? Eles são instrumentos que eles vão captando estímulo, mas isso aqui não está aparecendo para os órgãos de percepção. O órgão de percepção é inerte, é um instrumento, né? Aí você diz, então tá, não é para os meus órgãos de percepção, então ele aparece para a mente. Então os objetos aparecem para os órgãos de percepção. Os órgãos de percepção, eles aparecem na mente. E na mente, essa é uma outra informação importante que a gente tem que saber. A mente, nossa, o jiva, a gente pensa que a gente é consciente, mas a gente não é consciente. A única consciência que existe é a consciência do ser absoluto. Essa é a única consciência. Quando a gente diz que a gente é consciente, a gente simplesmente, a gente desenvolveu um corpo sutil, uma mente, um intelecto tão sofisticado que nós refletimos a luz da consciência, esse aparelho reflete a luz da consciência, ilumina esse mundo
e consegue interpretar a experiência e assimilar a experiência de modo inteligente. Então, na verdade, à luz da nossa consciência, que a gente diz, nós somos seres conscientes, nós não somos autoconscientes. Nós necessitamos da luz da consciência universal, o awareness, do mesmo modo que a Lua necessita da luz do Sol e reflete e consegue iluminar outros objetos. Isso é uma notícia, às vezes, chocante para as pessoas, assim, nós não somos. Mas por que essa distinção? Confundiu tudo aqui. Isso. Por que a gente... Porque uma das perguntas que todo mundo faz é: você está consciente de que você é a consciência? Você fala assim, primeira coisa, lógico. Não, você fala assim, aquela pergunta Não, foi a assim, pergunta que você o está Marcelo fez consciente? aquela hora, isso daí, inclusive, porque eu formulei ele errado, mas o mestre pergunta: você está consciente? Não, a pergunta é essa, não é? Você está consciente? Sim. E é a verdade. É, mas não é a sua consciência, Não, não é a autoconsciência da mente. Não, Quem que está consciente? É a consciência que é consciente. A rotina Exato. got it. Yeah. Então, nós não existimos como consciência. Mente, isso para distinguir. O corpo sutil também é inerte. Os órgãos sensoriais são inertes. O nosso corpo sutil é inerte. Nós aparecemos como seres personificados, conscientes, por causa da única consciência que existe, que nos opera e nos faz funcionar como seres conscientes. Mas nós pegamos emprestada a consciência da única consciência que existe, que é a consciência universal. Então é como se o corpo sutil acredita-se consciente. Acredita, mas aí que é a confusão e a ignorância, porque eu pensei, eu sou um ser consciente, você não compreende que a única consciência que existe. É por isso que se diz que essa é uma realidade não dualística. Existe somente um sujeito aparecendo como, nesse planeta, 7 bilhões, mais de 7 bilhões de sujeitos. Entendeu? Existe somente uma consciência operando através de todos nós. O nosso corpo físico é inerte, isso é mais fácil da gente compreender, é inerte, né? Ele cai duro no momento que a consciência... Forte essa declaração. O nosso corpo sutil é inerte, o nosso corpo físico é inerte, o nosso corpo sutil também é inerte, e o nosso causal. Tudo isso é operado através da consciência que reflete no nosso corpo causal no meio da noite e projeta aquele mundo dos sonhos, quando as nossas vássanas vibram, e no estado do acordado ele ilumina o corpo sutil do indivíduo e projeta a luz da consciência que ilumina essa realidade na qual todos os objetos e experiências ocorrem dentro dela. Mas o corpo físico, o corpo sutil, o corpo causal, são todos eles inertes, porque existe somente uma consciência. Senão a gente não poderia dizer que essa é uma realidade advaita ou não dualista. Então seria assim, não, a minha consciência, a sua consciência, blá, 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 tantas consciências, 7.000 consciências. Não! Existem 7 bilhões de programas diferentes, de jivas programados diferentemente, com conceitos e ideias diferenciadas um pouco, né? Fundamentalmente, um jiva é um jiva. Ele é operado pelos desejos e medos dele, ele tem 3 corpos, ele fica nessa roda viva para sempre. Mas, do ponto de vista... Pela ignorância. Do ponto de vista específico, todos nós, entendeu? Temos mentes ligeiramente diferentes, programações, condicionamentos ligeiramente diferentes, né? Então, cada um projeta o seu próprio mundo. Então, nós somos uma consciência aparecendo como milhares, bilhões, mais de 7 bilhões de indivíduos, mas a consciência é uma só. As mentes são diferentes. As mentes é parte da construção mental, física, mental, emocional, que constitui o que a gente chama um indivíduo. Entendeu? Eu sei que essa é uma afirmação forte, mas é importante que a gente compreenda, porque é um instrumento necessário para quebrar esse sentido de identificação de que eu sou, entendeu? Independente, separado, eu sou um ser
pessoal, personificado, separado, independente e consciente, a minha consciência, né? Alguns círculos espirituais dizem, porque o meu Deus interior, né? A minha consciência. Existe somente uma consciência, mas existe mais de 7 bilhões de mentes, de construções mentais diferentes. E o único modo de descobrir a unidade, onde tudo aparece como diversidade, é desenvolver uma mente, um corpo sutil, tão satírico, tão calmo, tranquilo, com a qualidade de contemplação, de modo que ele possa assimilar a natureza não dualística de toda essa realidade. Entendeu? Então as mentes são diferentes, mas a mente de um buscador espiritual é uma mente que quer cultivar a sátiva, de modo que ele possa compreender a verdade de tudo isso. O Vedanta vê também, além dessa mente individual ou a mente coletiva, como uma ignorância coletiva e uma ignorância individual. Isso aqui é o macrocósmico causal body, é todas as registrações e impressões, todas as vasanas de todo o universo, tudo que é conhecido, tudo que foi experienciado é registrado ali. Isso aqui se chama mente de Deus, a mente de Ishvara, a ideia, todo o conhecimento de tudo que já foi experienciado nesse mundo aparente. É o macrocósmico corpo causal, é a mente coletiva. E cada indivíduo recebe, alimentado do macrocósmico da coletiva, através das nossas vasanas, da nossa conta kármica, que constitui aqui, a gente chama o subconsciente do indivíduo, que é um fenômeno individual. Estava vendo uma palestra que eu vou concurso, por exemplo, quando você tem uma nação que escolhe uma determinada ação adármica, por exemplo, não sei, vou citar um exemplo, talvez não seja o melhor exemplo. Somos a favor do aborto, né? Eles coletivamente criaram uma conta kármica, uma mente kármica coletiva, independente da individual, né? E cada um que elegeu aquilo individualmente. Se você está lá é porque você escolheu também. De alguma forma, você escolhe. Existe o karma do indivíduo, existe o karma do coletivo também. Mas nem todos escolheram, mas é um karma coletivo, né? Eu estou querendo dar um exemplo. Eu quero dar um exemplo. Essa escolha de escolher, eu não quero nem tocar esse assunto, porque essa ideia de escolha é uma fantasia. Você pensa que você escolhe, tem pessoas que dizem, eu escolhi a minha vida, eu escolhi, na luz eu escolhi esse útero materno. Exatamente. Isso são coisas que o ego, são conceitos do mundo espiritual moderno que o ego, que vende, que o ego gosta, né? Dá uma sensação de poder. Eu sobrevivi, eu existo na luz e eu escolhi essa vida, né? E eu crio a minha realidade. Então, coisas do gênero. Mas eu queria exemplificar o que você está falando, que o que era mesmo? O karma coletivo. Por exemplo, se você sabe que a lei básica do Dharma é de não injury, de não fazer mal, não machucar, não violentar o outro nem você mesmo, né? Então você sabe, se você pega uma arma de fogo e dá um tiro no outro, você está violando o Dharma, né? Porque você está matando o outro. Mas aí quando você tem um conflito entre nações, e você é chamado a defender a sua nação, né? Que eu não, como se diz, eu não estimularia ninguém a defender as nações, porque a nação é um conceito absurdo, mas dentro da absurdidade desse fenômeno chamado Maya ou ignorância, se você vai defender a sua nação e chega ali e você mata muitas pessoas, aquele karma, ele não vai para você. Aquele karma vai para a conta do coletivo, da nação. Aquela nação foi em guerra, ela agrediu uma outra, ou se defendeu de uma outra, a agressão quase sempre é mútua, e aquilo ali é um karma que vai para a conta do karma coletivo da nação. Não individual, não individual, é da nação. Não. É da nação porque você estava ali fazendo o seu Dharma. Por exemplo, no Bhagavad Gita, o Arjuna era um general, um grande general, um grande guerreiro,
mais prestigioso, entendeu? Ele tinha que guiar o exército dele. E no campo de batalha, no último momento, ele ficou agitado e emocional porque ele viu todas as pessoas que ele conhecia, inclusive os gurus, os parentes dele. Ele falou, não, eu não vou fazer essa guerra. E o Krishna todo o tempo dizendo, olha, isso aqui não é o seu karma. Entendeu? Isso aqui é o coletivo. O coletivo precisa que você faça essa guerra. Você não vai sofrer nenhum karma por matar essas pessoas. E além de tudo, ninguém morre, ninguém nasce. É tudo uma realidade aparente, entendeu? Mas não era uma guerra egóica, né? Como uma guerra dos países. Eu não vejo Não, assim. era uma guerra especial para Arjuna, porque Krishna dizia, é um privilégio enorme para um general como você ter a possibilidade de lutar uma guerra não solicitada, uma guerra injusta. Então era uma guerra perfeita para um general, porque é injusta. Seria o dever dele como a pessoa guiando aquele exército, fazer essa guerra para restabelecer o Dharma. Entendeu? Então qual era o Dharma dele como general ali, como o guia do seu exército? Era fazer aquela guerra. Entendeu? E aquilo ali não implicaria nenhum karma para ele. Entendeu? Poderia implicar se fosse uma guerra injusta ou agressão mútua para a coletividade. O meu império, a minha nação, o meu grupo vai ter esse karma coletivo, entendeu? Todo mundo que vai para a guerra, naturalmente, quando volta traumatizado, porque a guerra é uma experiência traumatizante. De um certo modo, a gente paga o karma do coletivo a nível pessoal também. Entendeu? Eu vejo assim, Porque você tem uma opção de desobedecer, ainda que você responda por um crime de desobediência. Às vezes você não tem militar. opção. Às vezes você não tem Você opção. tem opção. É. Por exemplo, no nazismo, a desobediência hierárquica você pagava com um tiro na cabeça. Sim. Mas você tem a opção Sim, de levar o tiro na cabeça e desobedecer. Porque não é tão simples que todo mundo, Não é tão simples, então, mas você todo mundo pode desobedecer. adora existir, né, viver. Né? Mas, em geral, o karma coletivo, ele vai computado na nação, entendeu? E do indivíduo é diferente. Então, se você mata alguém, você matou por agressão, por roubo, é um karma que você vai ter que lidar com ele diretamente. Mas se você matou para se defender numa guerra, aquele karma é diferente. Você vai sofrer um impacto de uma guerra. Lá na América, eu vi as pessoas, os americanos estão em guerra já há muitos anos, né? Eles fazem guerras em outros países. E eles voltam e eles vêm nos nossos restaurantes, e quase todos eles em condições precárias, traumatizados e psicologicamente destruídos, entendeu? É um trauma enorme. Então, de qualquer modo, você sofre o impacto daquela experiência. Mas, de um ponto de vista de karma mesmo, é o grupo que te forçou a fazer isso. É diferente de você pegar uma arma de fogo e agredir o outro simplesmente por matar, ou por ser violento, ou qualquer coisa do tipo. Como conceito. Existe, mas isso em relação ao que você falou, que existe o karma da nação e o karma do indivíduo, né? Era esse que eu estava falando? E é verdade. Karma individual, karma da nação, o karma do planeta. Qual é o... Mas na minha visão, eu vejo que um energiza o outro, não um exclui o outro. Sim. Não, Porque o individual dá energia para o por coletivo exemplo, acontecer. vamos- E o coletivo também põe uma pressão para o Vamos, individual exatamente. realizar aquilo. Todos nós, no final das contas, nós somos responsáveis. É. Veja bem, qual é o karma do planeta? A gente falou do karma do indivíduo, o karma das nossas cidades, né? O karma da nação e o karma do planeta. Qual é o karma do planeta? Né? Como um indivíduo, né, planetário, como seres desse planeta, né, uma coisa mais unidade, né? Nós somos um planeta sem divisões, não existem aquelas divisões, são todas criações da mente humana. Quais foram as nossas ações nos últimos 200 anos, de quando a gente começou com a Revolução Industrial? É de desmatamento e exploração dos nossos recursos até o fim, sobre a população e totalmente agressão ao nosso meio ambiente, sem nenhuma sustentabilidade. Então, quem é que vai pagar por todas essas ações? Aí você diz, eu não, porque eu não estou no governo, eu não. Todos nós somos responsáveis, né?
Então, tudo isso que a gente está fazendo no planeta, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que lidar com o resultado de nossas ações. Ou através de cataclismos, ou de repente, alguns dizem que a gente já está num processo que se chama the Great Sixth Extinction of Life on this planet. A gente já teve 5 grandes extinções da vida nesse planeta. E alguns dizem que nós já estamos num processo Inverso. que não se pode mais irreversível. Irreversível daquilo que eles chamam da sexta massa extinction, extinção de massa desse planeta. Então, tudo que a gente faz, mais cedo ou mais tarde, a gente tem que lidar com os resultados. Há 200 anos que nós, seres humanos, estamos usando e abusando do nosso planeta, e agora a gente tem que lidar com as consequências. Né? Esse seria o karma planetário, a nível planetário, a nível de nação e a nível pessoal. Então, como a gente experimenta objetos? Isso aí são palavras mais ou menos do James. A luz física, ela bate no objeto, né? A luz física, a luz do sol, a luz que nós temos, bate no objeto, e ela viaja através dos nossos olhos, e imediatamente a gente experimenta aquele objeto. E o conhecimento daquele objeto acontece na nossa mente. Uma coisa interessante compreender que não existe diferença entre o objeto e o conhecimento do objeto. Os dois são a mesma coisa. A gente pensa, não, o objeto e o conhecimento é diferente. Não, é a mesma coisa. Quando a gente vê uma garrafa de água, o conhecimento que bate na nossa mente é idêntico. Você não vai ver isso como um jarro de flores, entendeu? Então, um objeto e o conhecimento do objeto são sinônimos. Isso para começar a fazer a gente compreender que os objetos não são diferentes dos nossos conhecimentos. E os conhecimentos nada mais são do que ideias e conceitos que nós criamos, né, através de nomes dados para formas, etc, etc. Então, o conhecimento e o objeto, eles são sinônimos. Então, a mente, a luz, a viaja através dos olhos, a gente experiencia o objeto e o conhecimento do objeto dentro da nossa mente instantaneamente. O conhecimento do objeto é sempre verdadeiro a experiência do objeto. Se você vê um cachorro caminhando pela rua, você não vai receber aquilo como um conhecimento de um gato, porque você tem firme o que é o cachorro, então vai ser fiel. O que você experiencia is the dog made up. So, isso tudo para dizer que todos os objetos, eles são criados pela nossa mente, através desse processo de nomes dados à forma. A mente é a sua consciência taking the shapes of objects. Esse é um outro conceito interessante que diz que a nossa mente é a nossa consciência tomando a forma dos objetos. Como a gente diz que os objetos não são separados da mente, da nossa consciência, então a nossa mente ela é quase como a água, ela pode tomar qualquer forma. Entendeu? Isso é uma conversa muito sutil. Então, ela não é que ela se torne os objetos, porque se a mente se tornasse um objeto, depois a gente teria que fazer ela distornar-se do objeto, ela ficaria fixada num objeto, né? Eu vi essa cadeira, ela se tornou o objeto, a mente, aí agora como é que eu faço para me livrar dessa cadeira? Não, ela é maleável, ela assume as formas das coisas e ao mesmo tempo, ela vira para cá, ela assume a forma do Marcelo. Ela vira para lá da Dona Rita, da Dona Ruth. Então, a mente tem essa capacidade, ela é altamente maleável. A mente é a nossa consciência taking the shape of various objects, desse modo assim. It can know anything, a mente pode conhecer tudo, pode tomar forma de tudo, porque ela é formless, ela é sem forma, ela é extremamente sutil, muito mais sutil do que qualquer objeto físico, então ela tem a capacidade de assumir a forma de objetos, porque ela é
formless, ela é sem nenhuma forma, e ela é limitless, ela é sem nenhum limite. Ela viaja com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Né? Quando a gente fala qual é a velocidade maior que existe, a velocidade da luz, então você calcula todas essas viagens intergalácticas através da velocidade da luz, mas quanto tempo leva para a gente chegar a Júpiter, por exemplo? Né? Se a gente tiver o conhecimento de Júpiter, se a gente tiver estudado Júpiter, analisado Júpiter através de inferências, ou através de conhecimento direto, através de instrumentos que ampliam a nossa percepção sensorial. A nossa percepção sensorial é limitada através dos olhos, por exemplo. Quando a gente pega esses instrumentos que permitem a gente andar nos cantos do universo e perceber diretamente as coisas, se a gente conhecesse Júpiter, né? Eu não conheço Júpiter, mas se a gente conhecesse, se fosse meu interesse, o seu interesse, estudar um pouco Júpiter, it takes uma fração de segundo, né? Você chegar em Júpiter. Você imagina, pensou, você não vai ter que viajar centenas de milhares de anos-luz para chegar a Júpiter. Você pensa, você já está lá. Por quê? O objeto, ele não é separado da minha mente, e a minha mente tem a capacidade de viajar, que é instantânea. Ela toma a forma, ela take the shapes of todos os objetos, até mesmo um objeto como um planeta que existe em um cantinho lá da nossa órbita. A mente aparece como objetos. A consciência aparece como objeto. Ele está dizendo aqui, o James, alguns ensinamentos, eles dizem que a mente vira os objetos. Mas se a mente é sem forma, ela não tem uma estrutura fixa dela mesma, entendeu? Ela é maleável, ela fica mudando de formas todo o tempo. E ela nunca vem afetada, ela fica com uma forma fixa, ela simplesmente toma todas essas formas. Então, por isso o Vedanta diz que a mente, ela não vira nenhum objeto, ela aparece como objeto. Você vê aquela palavra, it appears, ela aparentemente, ela aparece, a consciência aparece como tudo isso, através do nosso instrumento chamado mente. Tudo isso ocorre dentro da mente, que a distância e a separação entre a mente e a consciência é nenhuma, né? Então, tudo isso ocorre dentro da consciência, é a consciência aparecendo como objetos de experiência. Então, esse é um assunto muito sutil. Aí o James fala que é como um filme no cinema, né? Na tela do cinema. Normalmente os objetos vão aparecendo e eles aparecem na tela do cinema, mas eles causam nenhuma modificação na tela do cinema, né? Pode ter tiroteio, sangue, bomba atômica pode ser explodida ali no final do filme, você vai ali, a tela do cinema está intacta, né? Do mesmo modo, o espaço, que é uma outra analogia para aquilo que nós somos, como a consciência, a tela do cinema também é uma analogia. If you think about the experience of the dog, you can see that from a experiential point of view, the dog is actually in your mind. Você está falando que a experiência de você ver um cachorro, na verdade, o cachorro está aparecendo na sua mente, não lá fora, atravessando a rua. Está tudo aparecendo sempre na sua mente. Vocês conseguem perceber a sutileza, mas a verdade disso é que tudo está ocorrendo dentro da nossa mente? Parece muito aquele filme Matrix, né? Esses conceitos. Parece como fora de nós mesmos, mas se você tenta experienciar essas coisas fora de você, você não consegue. Não importa o quanto mais próximo você chegue perto desse cachorro que você viu passando, né, o dog, você chega do parque assim, não, eu quero experienciar esse cachorro. Quando você chega pertinho desse cachorro, aí o James, que é um outro tipo de ensinamento do Vedanta, fala que você chega perto do cachorro, você vai ver que
Objects are not located where they seem to be. They always seem to... Não, ele está dizendo uma outra coisa. Deixa eu ler de novo. No matter how close you get to the dog, it's always an object. You cannot just jump out of your body mind and experience objects because objects are not located where they seem to be. They all seem to be away from us, but they are not. They are inside of us. Ele está dizendo que não tem modo de a gente ir no cachorro. E tem uma outra analogia que o Vedanta diz. Se você pensa que você experiencia o cachorro, você chega perto do cachorro, aí você vai ver o cachorro. Aí você vai ver, mas será que é o cachorro que eu estou experienciando? Aí você vê, você está vendo o pelo do cachorro. Você diz, mas o que constitui um cachorro? É o pelo? Ah não, eu estou vendo agora um rabo. De novo, você está limitado por todas essas sobreposições de names e formas. As partes, né? Não, é a orelha, não, é o rabo, é o pelo, entendeu? Então você vai analisando tudo isso, você vai ver onde é que está esse cachorro. Esse cachorro existe dentro da minha mente como conceito. E quando eu chego perto, eu vejo simplesmente uma composição infinita de partes que constituem o que a gente chama um cachorro. Quando você chegou a ver aquele DVD do Quem Somos Nós? Que eles apresentam uma aula de química. O professor está dizendo que se você ampliasse o núcleo de um átomo do tamanho de uma bolinha de gude, a primeira camada da eletrosfera teria o tamanho do estádio do Maracanã e esse espaço entre o núcleo e a primeira camada é vazio, né? Espaço. Eu vi esse vídeo. O que é esse cachorro, senão... Se a gente for analisar... Absolutamente um vazio completo. Eu vi esse vídeo em inglês e em português. Quem somos nós, né? Então, gente, são 8h15. A gente fez mais ou menos 1h30. Minha voz está começando a falhar. Quem é que tem uma pergunta importante? Quem sou eu? Vai apanhar, a gente vai apanhar. Eu não sei. Isso não devia para uma forma relevante. Quem sou eu? Ok. Então, se os meus amigos vedantinos amanhã quiserem continuar essa contemplação sobre os ensinos do Vedanta, eu acho que a gente estaria pronto para entrar num texto vedantino. Isso aqui são só roteiros de introdução ao Vedanta que eu fui desenvolvendo, entendeu? Esse aqui é o texto que a gente não conseguiu começar até hoje. Nós não começamos, nós fizemos só as qualificações. Eu até fui lá em São Paulo, né? Nós fizemos as qualificações, né? Sim, chegamos na qualificação. Então tá, então vamos pegar esse texto amanhã e De qualificações. aí depois a gente pode emitir o certificado vedantino do Tati Vaboda para você. Eu cheguei nesse texto a primeira vez, Eu a lembro. gente chegou até quem é Deus, né? É. Lembra? É lindo, Tati. É. Eu me encontro sempre nessa situação. Primeiro que revisar esses conceitos não faz mal a ninguém, porque a fórmula, a chave do Vedanta é a repetição, porque, como a gente sabe, a ignorância é muito profundamente enraizada. E a gente, muito facilmente, a gente começa a se adormecer, pensar, tudo bem. Então a gente tem que estabelecer. E também porque tem sempre pessoas novas que, se a gente não repassa esse conceito, elas ficam perdidas, né? Mas é bom para quem está aqui